Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de indicadores contábeis ou indicadores financeiros. Primeiro grupo de indicadores são indicadores de liquidez. Então, o que eles fazem? Medem a capacidade da organização saldar compromissos, tá? Compromissos, eu ainda vou colocar aqui de compromissos em geral, mas na maioria das vezes de curto prazo, mas também pode ser de longo prazo. Então, a ideia desses indicadores é que quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior, maior a capacidade da organização honrar seus compromissos. Então, antes da gente mostrar os indicadores, vamos falar de algumas noções importantes. Primeira, de ativos, que é o conjunto de bens e direitos de uma organização. Então, o que ela tem de patrimônio, o que ela tem em caixa, o que ela tem de direito a receber de clientes, por exemplo. Já os passivos são as obrigações com terceiros. Então, inclui ali principalmente as dívidas com credores, fornecedores, enfim. Aí tem a noção de circulantes, que você pode ter o ativo circulante e o passivo circulante. Assim como o ativo não circulante e o passivo não circulante. São os 4 grandes grupos. Né? Na verdade, os 3 principais grupos no balanço patrimonial é ativo, passivo e patrimônio líquido. Aí o ativo e o passivo se dividem em outros 2 subgrupos principais, que são esses 4 que eu acabei de falar, né? Circulantes e não circulantes. Por convenção, os ativos circulantes são aqueles cuja liquidação ocorre em menos de 12 meses. O que significa isso? Em menos de 12 meses eu posso converter em dinheiro propriamente dito. Então vamos pegar o exemplo dos ativos. Eu tenho a conta caixa, que é o dinheiro que eu posso pegar a qualquer momento. Está ali no investimento de baixa liquidez diária. Então é ativo circulante. Eu tenho lá na minha empresa investir um CDB de 6 meses. 6 meses, menos de 12 meses, ativo circulante. Agora eu fiz uma venda para o cliente e ele vai pagar de 8 meses. 8 meses, menos de 12, ativo circulante. Não, fiz uma venda para o meu cliente, ele vai pagar de 20 meses. Então, os 12 primeiros ativos circulantes, os 8 últimos não circulante, tá? A mesma ideia do passivo. Então, eu tenho uma dívida de longo prazo, de 60 meses. Os 48 últimos meses vão ser ativos passivos, não circulantes. Eu tenho uma dívida de curto prazo, ali é uma dívida que eu tenho de 3 meses, parcelei de 3 meses. Então, é passivo circulante. Acho que deu para compreender bem. Só um asterisco lá em 12 meses, porque essa é uma conversão internacional, inclusive, para você ter uma mesma linguagem contábil. Isso tem muito a ver com a questão da gestão do capital de giro de uma empresa. E muitas vezes, esses prazos que as empresas dão para fornecedores e clientes, elas não necessariamente são 12 meses. Em média, no Brasil, inclusive, isso é maior, chega a ser ali 48 meses, dependendo do setor de atuação da empresa. Por exemplo, no varejo é comum você ter muita compra parcelada. Pensa no setor imobiliário, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida. As pessoas fazem de 60 meses pagando a parcela. Então, alguns autores defendem que isso deveria, a noção de ativo circulante ou não circulante deveria variar de setor para setor. Mas aí ficaria uma linguagem muito diferente da contabilidade de cada setor. E a contabilidade ela tem essa função de padronizar a linguagem empresarial. Por isso que você tem essa conversão de 12 meses para ativo circulante e não circulante. Professor, mas eu estou analisando uma empresa, eu estou atuando num setor que esses 12 meses não condiz com a realidade. Ou seja, você pode, isso é a norma, a padronização dos relatórios contábeis, e você pode ter um relatório, digamos, mais gerencial, que não necessariamente segue aquela padronização, mas seria o mais adequado ali para a sua gestão. Então, ativo circulante inclui disponibilidades, contas a receber e estoques. Tá? Então, o que a empresa tem de estoque também entra para o ativo circulante, porque em tese ela vai vender em menos de 12 meses. Pode até não acontecer isso, mas em tese é assim. Já o ANC, que é o ativo não circulante, são realizável no longo prazo, ou seja, aquelas vendas que você fez que ficaram para longo prazo, imobilizado. Então, a minha empresa ali tem uma máquina que ajuda ela a fazer ali os produtos. Então, é imobilizada. É a ideia de imóvel, não se mobiliza. Ela vai funcionar ali porque ela está atuando com a operação da empresa, diferente de estoque, tá? Estoque é um produto que eu tenho para vender. Imobilizado não é para vender, mas vai me ajudar no processo produtivo. Investimentos, eu posso, investir no CDB de longo prazo, né? 2, 3, 4, 5 anos. Eu posso ter participação em outras empresas, vai entrar como investimento.
Intangível. Intangível é cada vez mais importante hoje em dia, são aqueles ativos que eles não são contabilizados de forma clássica. Por exemplo, a marca de uma empresa, uma patente, enfim. É, então, aqui os conceitos que eu já falei para vocês, tá? Alguns exemplos, mas eu acabei falando aqui na própria explicação. E aí, quais são os indicadores de liquidez, depois de toda essa introdução que é importante? Tá? Nós temos 4 principais indicadores de liquidez geral. Então, você vai somar ativo circulante mais recebível de longo prazo, ou seja, não são todos os ativos circulantes, só são aqui esses daqui, tá? Mobilizado, investimentos intangível não entra. Dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, ou seja, total de passivos. A ideia é que aqui ele vai medir a liquidez de prazo maior. Tá? Se vocês acompanharem a seta, esse é um indicador que mede a liquidez ali de longo prazo. A partir daqui a gente já começa a medir a liquidez de curto prazo. Essa ideia de liquidez geralmente está relacionada ao curto prazo. Tá? Só tem um indicador que vai ser de longo prazo. Dentre os indicadores principais, obviamente. A literatura tem uma infinidade de indicadores, eu só vou trazer aqui os principais dentro daqueles grupos, no caso aqui indicadores de liquidez. Então, a liquidez corrente o cálculo dela é ativo circulante sobre passivo circulante, bem simples. Tá? Aí depois a gente entra na liquidez seca, aqui já começa indicadores de curtíssimo prazo. Então, você tem, na verdade aqui é LS, né? Ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Então, é bom te mostrar aqui a fórmula do ativo circulante, porque simplesmente a gente tira aqui dos estoques. Lembra que são 3 itens. Tiramos o estoque. Quando a gente está com todos os itens, nós temos a liquidez corrente. Se a gente tirar o estoque, é a liquidez seca. E a liquidez imediata, que é a disponibilidade sobre passivo circulante. Nesse caso aqui, a gente tirou as contas a receber. Já tínhamos tirado o estoque, então sobraram só as disponibilidades. E aí percebo que sempre no denominador está o passivo circulante. E a liquidez imediata seria aquela de mais curto prazo ainda possível, tá? Aquela que vai avaliar só mesmo que a empresa basicamente tem em caixa. Beleza? Vamos falar dos indicadores de atividade, chamados indicadores de giro também. Então, medem a transformação de ativos e o patrimônio líquido em receitas. E a ideia, pessoal, é a seguinte: quanto maior, melhor também. Tá? Então, como é que eu transformo o meu ativo ou meu patrimônio líquido em receita? O giro do ativo é o primeiro indicador, que é a receita operacional sobre o ativo médio. Tá? Ele pode ser medido também como um ativo no final ou no início de determinado período. Você pode fazer dessa forma. Mas, por conversão, você pega a média. Então, eu vou medir o giro da empresa no ano. Vou ver o início do ano, quanto era o meu ativo. Geralmente está no dia 31 de dezembro de 2012, que a empresa faz esse balanço geral, um balanço anual patrimonial, e no fim do ano. Então, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Eu pego a média do meu ativo, coloco o denominador e no passivo vai ter a receita gerada durante esse período. No caso aqui é a receita operacional. Então, não entra a receita financeira aqui, porque existe uma diferença. É a receita que a empresa gera com as suas operações. A outra é a receita que a empresa gera, por exemplo, eu investi ali num CDB e ali teve rentabilidade dele, então gerou receita. A minha empresa tem participação de outras ações. As ações valorizaram e eu vendi essas ações no mercado, então tive um ganho de capital. Isso entra para o caixa da empresa, mas não é uma receita operacional, sim uma receita financeira, porque não está ligado diretamente às operações da empresa. E aí o giro do ativo, ele varia de setor para setor. Ele é maior no setor elétrico, por exemplo. O setor elétrico, você tem ali uma receita pequena, grande em relação ao ativo. Tá? E menor em outros setores. Por exemplo, ali o setor de varejo. Você precisa ter um ativo grande para gerar ali uma determinada receita. Isso é natural que seja essa diferença, tá? Mas aí, quando você for analisar uma empresa, você tem que saber qual o setor dela para saber qual seria o nível de giro de ativo ideal. Então, por isso que não tem uma conversão ali na literatura. Giros de contas a receber. Então, você tem ali receita operacional dividido por contas a receber. Lembra que aqui a gente colocou todos os ativos? Aqui a gente só coloca as contas a receber. Tá? Então, já começa a ser um indicador de mais relacionado ali ao curto prazo, porque as contas a receber vão estar, via regra, tá? No ativo circulante. Na verdade, sempre no ativo circulante. Prazo médio de recebimento. Então, você simplesmente pega esse 365
e divide por esse indicador aqui, giro de conta a receber. Por que 365? É o número de dias no ano. Então, vou dar o exemplo aqui, né? Uma empresa com receitas operacionais de 8 milhões e conta a receber em 1 milhão. Então, a empresa tem ali 8 milhões de receita operacional no ano. E quando você vai analisar ali a DRE dela, na verdade, o balanço patrimonial tá no grupo dos ativos, tem conta a receber de 1 milhão. O que é que você faz? Você pega os 8 milhões que ele gerou de receita e pega ali o 1 milhão que ele tem de contas a receber e divide. E aí você chega no giro de contas a receber. Por que isso é importante? É 8. Então, significa que as receitas deles correspondem a 8 vezes o que ele tem a receber hoje. Então, ele vai precisar de 8 ciclos para receber o que ele teve de receita ali no período. Tá? É como se ele tivesse 8 ciclos no ano de contas a receber. De contas a receber no valor de 1 milhão. Tá? No ano ele tivesse 8 vezes contas a receber 1 milhão. É essa a ideia. O contas a receber, você mede o quanto que a empresa teve em média no ano, tá? Isso aqui. E assim como as receitas operacionais ao final, durante o período. Enfim, e aí você vai pegar o 365 dividido por 8, porque vai dar o 46 dias. O que é que esse indicador está dizendo para a gente? Que, em média, as contas a receber duram 46 dias. A empresa vende a prazo, em média, o prazo médio de pagamento, que é aqui é o prazo médio de venda, né, de recebimento, no caso aqui vou colocar PMR, ao invés de V. Mas também pode ser chamado prazo médio de vendas. É de 46 dias. Agora, o objetivo da empresa é sempre reduzir o PMV, porque a ideia é do dinheiro no tempo. Se eu consigo receber num prazo menor, significa que mais rápido o dinheiro entra no caixa da minha empresa, mais rápido eu posso estar investindo esse dinheiro, posso estar rendendo em algum outro investimento. Então, é melhor receber o dinheiro antes do que depois. Então, a empresa sempre vai buscar diminuir esse PMV. Se puder reduzir sem comprometer a rentabilidade, melhor. Por que esse sem comprometer a rentabilidade? Porque qual o objetivo da empresa vender a prazo? Ela ofertar, muitas vezes, melhores condições do cliente pagar. E aí, isso aumenta a rentabilidade, porque ou você vende mais, claro, as pessoas compram mais a prazo, ou até você pode embutir uns juros nessa venda a prazo que contribua ali com os seus resultados. Então, mas também tem um problema de você ter PMV muito elevado, por isso que é bom você reduzir sem comprometer a rentabilidade, que é esse segundo fator aqui. O primeiro eu já falei, o valor do dinheiro no tempo, mas o segundo é o risco de inadimplência. Então, imagina que eu estou vendendo ali com um PMV alto. Então, não tem um valor ideal, porque isso varia de setor para setor, mas digamos que seja ali o PMV da minha empresa seja 180 dias, 6 meses. E aí eu tenho uma série de clientes que vão demorar 6 meses para pagar em média ali aquele produto. Só que acontece uma crise sanitária global. E aí as pessoas começam a perder dinheiro, né? Não tem mais condições de pagar aquilo. E aí o risco delas me darem um calote aumenta muito. Então, se eu tenho 6 meses, essa crise pode acontecer ali em 3 meses que as pessoas podem ficar sem dinheiro. Então, provavelmente elas não vão me pagar os últimos 3 meses. Agora, se meu PMV ali é 45 dias, significa que antes da crise estourar, as pessoas me pagaram. E aí eu posso até prever, me antecipar, sabendo que vai estourar ali uma crise e começar a reduzir esse PMV com uma forma de diminuir riscos, né, e não comprometer a rentabilidade. Então, é exatamente isso que você vai... Por isso que vai ser importante o PMV. Giro de contas a pagar. Aqui a ideia vai ser muito parecida, porque no começo a gente falou de receita, nos últimos indicadores, na verdade. E aqui a gente vai falar de despesas. Então, são contas a pagar. Eu compro dos meus fornecedores. Eu tenho as minhas compras médias, quanto é que eu comprei em média do meu fornecedor. E aí eu divido pela média de contas fornecedores. Aliás, aqui são as compras em geral que eu fiz, tá? As compras em geral, e aqui a média da conta fornecedores, que também tem o nome de contas a pagar, porque geralmente são fornecedores que eu compro. Então, tem essas duas nomenclaturas aqui. É exatamente o indicador análogo a esse aqui, ó, contas a receber. E aqui seria, ao invés de receitas operacionais, que está aqui, seria como se fosse despesas operacionais, também você pode encontrar dessa forma. E aí você tem o prazo médio de recebimento, que é 365 dividido pelo giro de contas a pagar, tá? E aqui ficou o PMV, mas é prazo médio de pagamento aqui, tá? Vou corrigir na hora.
pagamento, PMP. Então, olha o exemplo. A empresa fez compras no valor de 3 milhões. E média na rúbrica fornecedores no valor de 500 mil. Então, esses foram aqui as compras no ano da empresa. Tá? As compras foram no ano de 3 milhões e a média da rúbrica fornecedores foi 500 mil. Então, você pega 3 dividido por meio, já que eu transformei esse 500 mil em meio milhão, para ficar a mesma unidade aqui. E deu 6. Né? Meia, mesma coisa, dividir por meio, a mesma coisa que multiplicar por 2. E aí eu chego no PMP aqui, prazo média, vou colocar aqui PMP, prazo médio de pagamento. Opa, estou acabando me confundindo aqui, peço desculpas. Prazo médio de pagamento, 365 dividido por 6, que dá 61 dias em média que a empresa tem para pagar seus clientes. Perceba uma coisa, é importante eu sempre comparar o PMR com o PMP. Então, prazo médio de recebimento para prazo médio de pagamento. No exemplo, o prazo médio de pagamento foi 61 dias e de recebimento 46, o que não é comum. O que é mais comum é a empresa ter um prazo médio de recebimento maior do que de pagamento. Por quê? Toda empresa ela começa sem vender nada, então ela tem aporte de capital. E ela vai ter que comprar de fornecedores. Geralmente eles dão um prazo menor e até você vender para o cliente, você tem que dar um prazo maior. Então, o prazo também menor para o fornecedor é uma forma de você barganhar preço e confiança do seu fornecedor. Então, o mais comum é que PMP seja maior que PMR. Então, significa que a empresa pode adotar gerando necessidade de capital de giro. Por quê? Esse capital de giro é o seguinte, pensa lá no início da empresa, para que serve o dinheiro que a empresa coloca no início dela? Serve justamente para o capital de giro inicial, chamado capital inicial. Eu vou comprar as coisas para minha empresa operar. Tá? Então, eu sei que eu vou primeiro comprar essas coisas e depois só que eu vou vender e me pagar. Então, durante esse tempo que eu comprei ali dos meus fornecedores e ainda não vendi o suficiente dos meus clientes, eu preciso de capital para financiar a minha empresa. Esse é o capital de giro. Tá? Aí, o ciclo, eu tenho investimento inicial para começar o ciclo. Beleza, eu recebi meu dinheiro. Esse dinheiro que eu recebi, ele vai servir para financiar o capital de giro posterior. Porque eu vou pegar esse dinheiro para comprar mais de fornecedores e comprar talvez mais ativos, dependendo da minha estratégia de longo prazo. E aí eu vou usar esse dinheiro que eu recebi para financiar o outro ciclo. Só que assim, eu financiei, mas se a minha empresa está crescendo, o meu giro vai aumentar. Porque eu vou precisar de comprar mais produtos do que inclusive aquilo que eu recebi em caixa. E aí eu vou precisar também, eu vou ficar meio que sempre com uma dívida, vou precisar receber no segundo ciclo para ficar pagando essa dívida. Essa é a ideia de ciclo, né? Capital de giro é para isso. Então, o capital de giro no início começa com o investimento inicial, depois vai ser os próprios vendas vão ser capital de giro. O próprio recebimento vai servir para capital de giro. Então, quando isso acontece, o PMP é maior do que o PMR, significa que a empresa, o que ela pode fazer? Ela pode aumentar aqui o prazo de recebimento, porque está tranquilo para ela, ela tem um prazo de pagamento alto. Então, ela pode aumentar esse prazo de recebimento, ou seja, ofertar mais prazos para o cliente, que isso atrairia mais cliente e poderia aumentar as vendas. Então, ela pode fazer isso aumentando lucros e também receitas. Só que quando ela faz isso, ela está correndo mais risco, porque justamente aquilo que eu falei, risco de inadimplência. Só que assim, vale a pena correr esse risco? Aí a empresa tem que avaliar se sim ou se não, depende do nível de risco da empresa, do perfil de risco, entre outras coisas. Na verdade, não necessariamente da empresa, dos gestores que estão ali na frente da empresa, né? Giro de estoques. Então, você tem o custo de mercadoria vendida dividida pelo estoque médio. E aí você chega em outro indicador que é importante, que é o prazo médio de estoque. Você pega o 365 e divide pelo giro de estoque. Simplesmente isso. Tá? Exemplo, empresa de turbinas. Em determinado ano teve 50 milhões de custos de mercadorias vendidas. E um estoque médio de 25 milhões. Porque ali acaba sendo caro, né? A turbina é um produto caro. Então, você tem um giro de estoque de 50 dividido por 25. Ou seja, em média, ali a empresa vende 2 turbinas por ano, que já é suficiente, talvez, para manter ali sua lucratividade. E aí, você chega no prazo médio de estoque de 365 dividido por 2, ou seja, a venda vai acontecer, o estoque vai se renovar a cada 6 meses. E é claro que o objetivo é reduzir o PME, porque se o estoque se renovar mais rápido, que significa que a empresa está vendendo mais. Mas
sem comprometer a tempestividade. O que é esse termo? É a disponibilidade do produto ao cliente. Tá? Eu posso ter um giro rápido do estoque, mas não ficando sem estoque suficiente ali para atender meu cliente caso queira comprar. Por exemplo, imagina que eu imaginei que meu giro de estoque ali fosse 183 dias, ou seja, eu vou ter em média 2 produtos ali no meu estoque. Aqui no caso não é um produto, tá? Não é uma turbina 25 milhões, é o total de produtos no valor de 25 milhões. Aí eu busquei diminuir aqui o PME, ou seja, aumentando aqui esse 2, que é o giro de mercadoria. Para aumentar o 12 eu tinha que diminuir isso aqui. Eu diminui meu estoque, então tenho menos estoque, porque isso vai aumentar ali o meu PME e seria algo bom. Aliás, reduzir o PME, tá? Isso seria reduzir o meu PME, isso seria algo bom. Só que se eu diminuir o meu estoque, o que acontece? Pode ser que venham, por algum motivo, vários clientes e eu não ter estoque. Tá? Eu diminuir meu número de celular, minha quantidade de celulares aqui na minha loja, por exemplo, vendo celular. Esse estoque parado significa que eu estou perdendo dinheiro se eu não conseguir vender. Então, se eu tiver um estoque muito alto, é ruim. Tá? Então, tem que ter um nível ideal de estoque. Se eu tiver um estoque muito baixo, pode ser ruim também, porque imagina lá que eu estou vendendo o celular da Apple. E aí o cliente vai lá e quer comprar o celular. Beleza. Aí vem muito cliente, eu vendo todo o estoque que eu tenho naquele dia. Aí vem um cliente e não consegue comprar meu produto porque eu não tenho estoque. Isso é um problema sério, porque pode ser que o cliente vá na loja do lado e compre o celular da Samsung. E eu que sou revendedor da Apple, eu perdi não só uma venda por não ter estoque naquele momento. O cliente pode, de repente, gostar da Samsung que ele comprou e preferir ali, de agora em diante, só comprar Samsung o resto da vida dele. Então, eu não perdi uma venda, eu perdi ali um conjunto de vendas diárias de um cliente. Eu perdi um cliente, tá? Não foi simplesmente uma venda. Por isso que é importante você manter o nível de estoque adequado, para que você não comprometa a disponibilidade do produto. Só que se você tem muito estoque, isso custa financeiramente falando. Então, tem sempre esse dilema que as empresas enfrentam. E aí tem o ciclo de caixa, que a soma do PME, que é o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Então, esse aqui é o ciclo de caixa, tá? Aquele ciclo que eu falei para você gerenciar o capital de giro. Então, olha só, recapitulando os indicadores e dando aqui um exemplo. Pegando os dados, são esses daqui, tá? Os dados da empresa, imagina que os dados da empresa são esses daqui. Então, eu tenho aqui de dado, eu até vou colocar acima isso aqui abaixo, para a gente saber que os dados vêm primeiro que os indicadores, né? Para a gente medir alguma coisa, a gente precisa de dados. Então, a empresa teve ali, durante o ano, estoque de, em média, 5 milhões, compras 35, contas a receber 4, fornecedores 3, faturamento 40 e custo de mercadoria vendido 20. Então, esses são os dados da empresa. E aí, olha, o primeiro indicador, giro de estoque, CMV sobre estoque. CMV bem aqui, 20 dividido por 5, 4. Depois, prazo médio de estoque, que é 365 dividido pelo estoque. Como 365 está aqui já está o giro de estoque 4, você pega 365 dividido por 4, dá 91. Giro de contas a receber, faturamento, 40, divididos por 4, que é contas a receber. Então, dá 10. Prazo médio de recebimento, 365 dividido por giro de contas a receber, que vai ser dividido por 10. No caso, dá ali, arredondado, tá? 37. Giro de contas a pagar, você pega o compras e divide pelos fornecedores. Então, é 35 dividido por 3, que dá mais ou menos 12. Prazo médio de pagamento, 365 dividido por 12, do anterior. E o ciclo de caixa, aí você vai somar aqui o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Aí chega no valor de 96,46. Né? São esses os principais indicadores de giros de ativos. Indicadores de margem medem a relação dos resultados com a receita. Então, a ideia é que quanto maior, melhor. Então, você tem a margem bruta, que seria o lucro bruto sobre a receita líquida. A margem operacional, que seria o lucro operacional sobre a receita líquida também. E a margem líquida, que seria o lucro líquido sobre a receita líquida. Então, sempre no denominador vai estar a receita líquida. Enquanto que no numerador vão estar diferentes indicadores de lucro.
Então, lucro bruto é receita menos despesas, lucro operacional, que mede só o resultado operacional, desconsiderando o financeiro, e o lucro líquido, que vai considerar todos os itens, né, operacional, financeiro e também ali de investimentos e também os impostos. Então, a última linha da DRE é o lucro líquido. Todos são indicadores diferentes de lucro que vão estar no início e sempre dividido pela receita líquida. A ideia é, claro, quanto maior as margens, melhor. E aí a empresa enfrenta dilema, né? As empresas enfrentam dilemas. Por quê? Geralmente, para você aumentar a sua margem de lucro, geralmente empresas que têm uma margem de lucro alta, elas vendem para outro produto. Geralmente é isso. Então, ou você pode vender mais por menos, no caso do supermercado. Nesse caso, a empresa vai ter margem de lucro, margem baixa, tá? Porque como ela vai vender de muito, ela vai vender muito barato, ela vai competir por preço. E aí em cada produto ela vai lucrar muito pouco. Então o total ali de lucro dela por receita é baixo. E ela tem um giro alto do ativo também. Agora, quando a empresa vende menos por mais, ela tem margem de lucro alta, mas ela vende poucos itens. E geralmente um giro baixo de ativo, já que tem poucos itens. Nesse primeiro caso, é mais comum em supermercados. Então vende de muitos produtos ali. Aqui, o típico exemplo seria joalherias. Então, joalheria vende poucas joias ali, poucos produtos em geral, só que cada produto tem uma margem de lucro muito alta para compensar, né? Aqui é alto volume de vendas, aqui é baixo. Então, as mais altas também ocorrem em monopólio. Muitas vezes você tem ali empresas que realmente vendem muito, mas tem margens altas. Geralmente são monopólios. Exemplo, as concessionárias elétricas cabem muitas vezes nessa situação. Elas conseguem ter uma margem relativamente alta, mas porque, por exemplo, na de estado ela é um monopólio ali e a maioria dos clientes só pode comprar energia daquela concessionária ali. Então é possível que ela tenha essa margem ali maior. Indicadores de retorno. Então, medem a relação do retorno do ativo ou do retorno ao ativo ou ao patrimônio líquido aqui seria, né? Quanto maior, melhor. Vamos lá. Retorno sobre ativo. Então, a ideia é lucro líquido sobre ativo médio vezes 100. Então, é um indicador que você mede em percentual. Assim como as margens também são medidas em percentual, tá? No slide anterior não estava mais percentual, mas você pode colocar o 100 ali e colocar em percentual para você ter uma noção percentual desse indicador. Olha só o exemplo. Um restaurante foi montado no final de 2020 com capital próprio de 1 milhão e empréstimos bancários de 500 mil. Ao final do primeiro ano, o lucro operacional foi de 300 mil. O valor do ativo no ano de encerramento de 2021 era de 2,5 milhões. A empresa pagou 100 mil impostos. Então, o ativo médio, o que é que você faz? Você soma 1,5 milhão. Aqui seria... Por que 1,5? 1 milhão era o inicial dela, tá? Era 1 milhão de capital próprio mais 500 mil de empréstimo bancário. Então, mais 2,5, porque foi o que ele tinha de ativo, que a empresa tinha de ativo no final de 2021. Então, é a média de 2020 com 2021. Você chega no valor de 2 milhões. O lucro líquido, que é o lucro operacional menos os impostos, é 300 mil sobre 100 mil. E aí você chega ali em 200 mil. Então, o ROA, esse indicador aqui, ele tem o nome de ROA, tá? Retorno sobre o ativo. 200 sobre 2 mil, porque eu coloquei tudo na mesma unidade, transformei milhões em mil, então seria 2 mil, né? Ficou confuso a nomenclatura, mas é exatamente isso. Então dá 10%. Tá? E aí, para que serve esse indicador? Vou comparar com taxa de referência do mercado. Tá? A gente chama taxa mínima de produtividade, os juros do empréstimo, ou, por exemplo, a taxa Selic. No Brasil hoje a taxa Selic está 2,75. Eu gravo em 8 de novembro de 2023. Tá? 12,75. Se lá o meu retorno do ativo é de 10%, está abaixo da Selic. Seria melhor, talvez, eu pegar esse ativo todo e colocar lá no investimento do título público do que estar operando essa empresa. Porque o título público está me dando um retorno maior, além de ser menos arriscado. Então, para isso aqui ser viável, no cenário atual do Brasil, teria que ser um ROA muito maior do que 10%. Aí tem o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, lucro líquido sobre o patrimônio líquido médio dividido por 100. A ideia é basicamente a mesma. Olha só o nosso exemplo. Em uma metalúrgica montada ao final de 2021, com patrimônio líquido de 8 milhões,
foi montada, né? Foi montada ao final de 2021. Ao final de 2022, o patrimônio líquido era de 10 milhões. A empresa obteve, em 2022, um lucro líquido de 3 milhões. Olha só, 8 mais 10 é a média do patrimônio líquido da empresa nesse período, de 2021 a 2022. Então, 9 milhões era o patrimônio líquido médio. O lucro líquido foi... Na verdade, isso aqui está do slide anterior. Ele já deu o lucro líquido aqui, que foi 3 milhões. A gente não precisou fazer cálculo. E aí eu pego 13 e divido por 9 e chego ao ROIA, que é o retorno sobre... que não é o ROIA, né? É o ROI. Por que não é PL aqui? Por que não é ROL, por exemplo, com L? Porque esse termo aqui vem do inglês. É o equity, né? O patrimônio líquido da empresa. Então, fica 33,3 milhões. A mesma coisa, eu comparo com uma taxa de referência. Significa que está maior, por exemplo, do que a Selic. Então, está legal aqui esse retorno. Essa comparação com uma TMA, ela é muito mais sobre o patrimônio líquido do que sobre os ativos. Tá? Muito mais, esse indicador ele é muito mais utilizado aqui o ROI do que o ROA. Mas o ROA também pode ser utilizado. Mas o ROI acaba sendo mais utilizado aí no mundo financeiro. Indicadores de alavancagem. Então, o que é que medem? A relação entre o capital próprio e de terceiros. Olha só, são dois indicadores principais. Multiplicador de capital próprio, MCP, que é ativo sobre patrimônio líquido, e multiplicador de capital de terceiros, ativo sobre capital de terceiros. Então, o capital de terceiros são dívidas financeiras de curto, médio e longo prazo. Então, são aquilo que a empresa está devendo, né? Mas assim, não entra todos os passivos, tá? Entra só ali o que ela está devendo em realmente dívida de empréstimo. Tá? Então a ideia é que é um indicador quanto maior melhor, quanto menor melhor, não. Aqui depende muito da estratégia da empresa, como ela está alavancada. Não tem assim não é aquela ideia de quanto maior melhor, quanto menor melhor ou vice-versa, não. Aqui a empresa pode estar alavancada e estar condizente com sua estratégia, com seu nível de risco. Tá? Então, o quanto esse indicador é ideal depende do nível de risco de cada empresa e da estratégia dela também. Indicadores de endividamento. Medem a proporção de capital próprio e de capital de terceiros. Aqui sim, quanto maior, via regra, pior. Então, a empresa que está com indicador de endividamento alto, ela está em situação financeira ruim. Então, você tem o endividamento geral. Tá? Então, aqui vem o passivo total sobre ativo total vezes 100, que é um indicador ali que você mede em percentual. É um endividamento geral, então está aqui tanto curto como longo prazo. Você tem imobilização do patrimônio líquido, também é outro indicador importante, IPL, então você coloca ativo não circulante menos recebível de longo prazo, então você desconsidera o recebível de longo prazo do ativo não circulante e divide sobre o patrimônio líquido. E aí você chega aqui nesse indicador. Participação de capitais de terceiros, você vai somar o passivo circulante com o passivo não circulante, ou seja, todos o passivo, e divide pelo patrimônio líquido da empresa também. Tá? Aí você vê o quanto que da empresa, do patrimônio dos sócios, com relação desse patrimônio com o patrimônio terceiro. Na verdade, o quanto patrimônio terceiro você tem, patrimônio terceiro não, quanto de obrigações com terceiros você tem em relação ao patrimônio dos sócios da empresa. Se for maior do que 1, significa que a empresa deve mais do que seu próprio patrimônio líquido. Composição do endividamento. Aqui você vai somar o passivo circulante dividido pelo passivo total, tanto circulante como não circulante. A ideia, pessoal, é que se esse indicador for muito alto, significa que a maioria das dívidas da empresa são de curto prazo e acaba sendo algo ruim, porque você está ali, você tem que pagar logo essas empresas, pode estar com um problema ali de caixa. Enquanto se esse indicador for baixo, significa que a maioria da dívida da empresa é de longo prazo, então você está mais tranquilo, porque você tem mais tempo para pagar essa dívida. Tá? Mas claro que isso depende de outros fatores. E aqui a gente chega na ideia de análise de indicadores. Então, nós falamos de vários indicadores aqui, vários grupos de indicadores. E a ideia, pessoal, é que você não pode usar apenas um grupo de indicador contábil para você fazer uma análise de uma empresa. Então, você precisa mensurar a imagem, rentabilidade, lucratividade, liquidez, endividamento, alavancagem. Você tem que fazer uma análise conjunta deles, tá? Então, sempre deve ser essa análise coletiva. Então, além disso, você tem que considerar também a situação da conjuntura econômica do país, do mundo, enfim,
o setor em que a empresa atua, o histórico da empresa, então, a empresa está com endividamento alto, mas historicamente sempre foi assim, ela conseguiu se manter bem, isso é normal para o setor, por exemplo, e as notas explicativas lá dos relatórios contábeis que vão explicar o porquê que aquele endividamento está alto, pode ser algo momentâneo, pode ser uma estratégia da empresa, então se alavancar, contrair mais dívida para expandir o negócio, pode ser fruto de uma má gestão, então você tem que entender o porquê daquele indicador, tá? E não simplesmente dizer, esse indicador ali está assim, é ruim. Claro que durante a aula eu falei ali que é melhor, por exemplo, você ter índice de margem de lucro maior, mas isso varia muito de acordo com a estratégia da empresa. É uma regra, mas existem essas exceções. Por exemplo, a empresa, como eu disse, também pode diminuir sua margem de lucro para aumentar ali sua participação de mercado, seu volume de vendas. Isso pode dar ou não certo, de acordo com a estratégia da empresa. E aí, por fim, essa análise que é coletiva, ela pode ser vertical ou horizontal. Então, a análise vertical é quando você pega um ano e vai analisando aqui os diferentes índices. Por exemplo, da DRE, as diferentes contas da DRE durante esse ano. Olha só, então eu tenho aqui o total de ativos foi 237 mil. Desativos circulantes foram 137 mil, ou seja, 58%. Eu estou comparando com o total de ativos nesse ano. E não circulante foi 42%. E aqui eu começo a comparar nos itens do ativo circulante. Por exemplo, em disponibilidade, eu tenho 16% do total de ativos. E aqui em caixa 3%, em banco 11%, em aplicações 2%. Realizável eu tenho 42%. E aqui dentro do realizável eu tenho esses outros aqui, ó. Todos com sua porcentagem. Então, o meu, posso dizer assim, minha comparação vai ser sempre com o total de ativo aqui, sempre com um indicador, aliás, com o item que ele está no próprio ano, tá? Se fosse o ativo, seria também a mesma coisa, ativo circulante, não circulante, com total de ativo, de passivo, perdão. Se fosse passivo, seria isso, tá? Com total de passivo. Então, é vertical porque eu estou analisando aqui nesse sentido, sempre vertical. Na análise horizontal, eu estou comparando anos diferentes. Então, a minha base de comparação não é com um indicador daquele mesmo ano, e sim com o indicador do ano anterior. Só que vai ser o mesmo item do ano atual com o ano anterior. Então, por exemplo, disponível, ativo circulante, 149 mil. Eu comparo com esse aqui, ó. Então, o que é que eu tive aqui? No caso, eu tive um aumento de 9%. Tá? Então, meu ativo circulante aumentou 9%. Disponível, saiu de 38 mil para 43 mil, aumentou 13%. Aplicações, por exemplo, saiu de 5 mil, foi para 3 mil, então diminuiu 40%. Tá? Então, você sempre compara com o ano anterior, que é importante. Então, a análise horizontal dá uma perspectiva mais histórica. A análise vertical dá uma perspectiva mais de estrutura. E qual é melhor? Não tem. Melhor é você conciliar as duas, a análise coletiva, tanto dos diferentes indicadores, como das diferentes tipos, análise vertical ou horizontal. Pessoal, essas foram as referências nessas nossas aulas de indicadores. Então, é o Povoa, o Alexandre Povoa, o livro Valuation, Como Precificar Ações. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.